Olá! Quando se pensa num arranha-céu moderno, a imagem que vem à cabeça é quase sempre de aço e concreto, não é verdade? E se a gente dissesse que um dos materiais mais antigos que existem, a madeira, está bem no centro de uma revolução tecnológica que, olha, está mudando tudo? Vamos juntos desvendar a verdadeira história por trás da engenharia da madeira? Porque quando o assunto é construir com madeira, o que vem primeiro na mente? Fragilidade? Perigo de pegar fogo? Aquela ideia de que é algo só para uma coisinha temporária? Pois é, essas percepções são muito comuns. E hoje a gente vai entender de onde elas vêm. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para entender a madeira de hoje, primeiro a gente precisa desconstruir essa má fama, sabe? Entender a origem desses mitos que todo mundo conhece. E aqui estão eles, os suspeitos de sempre. A madeira é vista como inflamável, que apodrece fácil, que é um verdadeiro banquete para cupim, que é fraca e que, nossa, dá uma manutenção danada. É uma lista bem desanimadora, né? Mas a verdade é que, para cada um desses pontos, a ciência moderna tem uma resposta, e uma resposta bem surpreendente. Mas o interessante é que essas ideias não surgiram do nada, não. Elas têm uma base real. Para entender como a gente consegue superar esses problemas, primeiro precisamos conhecer os verdadeiros inimigos da madeira. E o culpado número 1, a fonte de muitos dos problemas, é ela, a água. A madeira é um material que interage o tempo todo com a umidade, seja absorvendo água da chuva, seja puxando direto da atmosfera. E essa interação com a água cria um ciclo que não para nunca. Em dias úmidos, a madeira literalmente incha. Em dias secos, ela encolhe. É como se o material estivesse respirando o tempo todo. E esse movimento constante, ao longo de anos e anos, é o que pode acabar causando fissuras e a degradação do material. Agora, além da umidade, existe a ameaça biológica. É que para muitos organismos, madeira não é material de construção, é comida. E nesse cardápio biológico, os fungos agem como decompositores, causando a famosa podridão. Já os insetos, como os temidos cupins, são tipo engenheiros de demolição, sabe? Eles comprometem a estrutura de dentro para fora. E tem as bactérias também, que fazem um ataque bem mais lento, agindo ao longo de séculos, como a gente vê em peças de arqueologia. E por último, tem um inimigo que está em toda parte, o próprio clima. A exposição constante ao sol e à chuva causa um desgaste contínuo sobre a madeira. Sabe aquele visual acinzentado, meio envelhecido, da madeira que fica do lado de fora? Isso é resultado direto da radiação solar, quase como uma queimadura de sol superficial. A chuva, por sua vez, age como se fosse uma lixa natural, desgastando a superfície bem devagarinho, ano após ano. Mas é exatamente aqui que a história tem uma virada. Diante de todos esses desafios, a ciência e a engenharia não ficaram de braços cruzados. Muito pelo contrário, elas trabalharam para transformar a madeira num material ainda melhor. Para garantir que a madeira dure, a engenharia segue basicamente dois caminhos. O primeiro é o que a gente pode chamar de prevenção. Usar um design inteligente, escolher a madeira certa, criar detalhes no projeto que já protejam ela naturalmente. O segundo caminho é a defesa ativa. Aplicar tratamentos que funcionam como uma vacina, tornando a madeira um lugar péssimo para fungos e insetos. E essa defesa ativa pode ser feita de várias formas. Tratamentos químicos são os mais comuns, mas também existem métodos físicos, que usam temperatura ou radiação, e até métodos biológicos. Na maioria das vezes, a melhor solução é uma combinação inteligente desses métodos. Mas o maior salto tecnológico de todos, ou que realmente virou o jogo para a construção civil, foi a criação dos chamados produtos de madeira engenharada. E aqui está o pulo do gato. A engenharia basicamente desmonta a madeira em lâminas, partículas ou fibras para depois recombinar tudo isso em supermateriais. O resultado são produtos como o glulam, ou MLC, que permite criar aquelas vigas curvas gigantescas de estádios, ou o OSB, aquelas placas estruturais que estão em milhões de casas. Esses materiais são mais fortes, mais estáveis e muito mais previsíveis do que a madeira maciça. Então, vamos juntar as peças. Qual é a nova realidade da madeira como um material de construção moderno de alta performance? O ponto principal é este: os desafios da madeira, como a umidade, hoje são perfeitamente controláveis com a tecnologia que temos. E as vantagens? As vantagens são enormes. É um material natural, a produção consome pouquíssima energia, é um isolante térmico fantástico e super versátil no canteiro de obras. E uma das vantagens de maior impacto é o custo. Hoje em dia, em diversos mercados, a madeira engenheirada já compete de igual para igual no preço com materiais tradicionais como o aço e o concreto.
E o caso do Brasil ilustra essa nova realidade perfeitamente. Claro que existem desafios, como a falta de mão de obra qualificada, mas, ao mesmo tempo, os fatores a favor são muitos. A arquitetura moderna adora o material, existe uma grande disponibilidade de madeira de reflorestamento e, como a gente acabou de ver, o custo é super competitivo. A jornada da madeira, de material antigo a um superproduto da engenharia, é uma história incrível de inovação. Ela mostra como a ciência pode reinventar aquilo que a gente achava que já conhecia. E isso deixa uma questão no ar, né? Se formos capazes de fazer tudo isso com a madeira, qual será o próximo material tradicional a ser completamente transformado pela tecnologia?